Pare, não role a tela. O que você chamou de silêncio insuportável nos últimos meses, o que você interpretou como abandono ou como se o céu tivesse virado bronze sobre a sua cabeça, Deus chama de tempo de segredo. E esse tempo, essa estação de ocultamento, acaba de expirar. Eu não estou aqui hoje para te dar um conselho motivacional ou uma frase de conforto passageiro. Eu estou aqui como um mensageiro diante de um arquivo confidencial que acaba de ser aberto para te entregar uma verdade que foi lacrada para a sua própria proteção. Mas agora, pelo peso do que está por vir, Deus não pode mais esconder isso de você. Você tem vivido em um estado de vigília que está consumindo a sua força. Eu sei daquelas noites em que o relógio marca 3 ou 4 horas da manhã e, sem nenhum motivo aparente, seus olhos se abrem. Não é apenas insônia. É uma alma em alerta permanente. O coração acelerado antes mesmo de o primeiro pensamento tomar forma, como se houvesse um alarme silencioso disparando dentro do seu peito. Você tenta descansar, mas o descanso se tornou um luxo que parece ter sido negado a você. Você acorda mais cansado do que quando se deitou, carregando um peso que 10 horas de sono não seriam capazes de resolver. E esse peso não fica do lado de fora da sua porta. Ele se senta à mesa com você. Ele entra na sala de jantar e rouba o som da sua casa. Eu vejo o olhar da sua esposa. Ela aprendeu a não perguntar mais como foi o seu dia. Não por falta de amor, mas por medo de ouvir aquele seu suspiro profundo que diz tudo sem pronunciar uma palavra. Ela aprendeu a guardar as perguntas para não sobrecarregar o homem que ela vê se tornando uma sombra do que já foi. E os seus filhos? Eles sentem que você está em outro lugar, mesmo estando fisicamente ali, sentado no sofá. Eles já não te procuram mais para brincar com a mesma liberdade, porque sentem que a sua alegria foi substituída por uma gestão de crises constante. Você se tornou um administrador de incêndios na sua própria vida, e o riso genuíno parece uma memória de uma década atrás. Você sente que está andando em círculos, tateando no escuro de um labirinto onde cada decisão parece te levar de volta ao mesmo obstáculo. Você toma decisões por cansaço, não por clareza. Você escolhe o caminho que parece menos doloroso no momento, mas acaba tropeçando na mesma pedra que jurou ter deixado para trás. É como se houvesse uma trava invisível, um lacre de cera que impede que o seu esforço se transforme em fruto. Mas ouça o que eu vou te dizer agora. Esse silêncio não foi punição. Foi um cerco de proteção. Deus estava escondendo a resposta não para te torturar, mas para impedir que você a usasse sem o instrumento de sabedoria necessário para retê-la. Ele estava guardando o vinho novo para quando o odre estivesse pronto. Vou te mostrar hoje por que todas as suas tentativas de resolver esse problema sozinha falharam até aqui. Vou te mostrar como o silêncio de Deus foi, na verdade, uma barreira contra aqueles que queriam te saquear antes da hora. E mais do que isso, eu vou te entregar, dentro deste vídeo, a palavra hebraica que governa o relógio do céu sobre a sua casa neste exato momento. Quando você entender o significado da terceira sílaba dessa palavra, você vai sentir fisicamente o peso saindo do seu peito, como se uma neblina que te cega há meses começasse finalmente a se dissipar sob o sol do meio-dia. No final desta mensagem, eu vou declarar 3 nomes sobre você. Não são bênçãos genéricas, mas nomes de identidade e comissão que o céu te deu enquanto você achava que estava esquecido no deserto. O nome de permanência, o de autoridade e o de envio. Mas eu preciso te fazer um alerta solene. Se você sair agora, se você permitir que a distração rompa este momento, você rompe o lacre antes da hora. E uma revelação que é aberta antes do tempo de maturar se perde no vento. Fique comigo, porque o que Deus não podia mais esconder está prestes a ser exposto à luz. E sobre esse peso que você carrega ao chegar em casa, esse cansaço que parece ter se infiltrado nos seus ossos e que faz o ambiente da sua família ficar carregado. Saiba que há um instrumento, um mapa de discernimento, que Salomão deixou registrado exatamente para quem perdeu a paz no dia comum. Salomão, o homem que governou sobre o caos e transformou um reino em um exemplo de clareza,
não levou o segredo com ele para o túmulo. Ele deixou um guia para que o seu pé não tropece mais na mesma pedra. Eu vou te mostrar como usar esse instrumento, o Código da Sabedoria de Salomão, um pouco mais adiante. Ele é a chave para que a sua casa finalmente sinta a diferença e para que você não precise estar apenas resolvido, mas presente. Guarda isso no seu coração. Ainda não te disse o mais importante. Há uma razão pela qual o seu cansaço atingiu o limite agora, nesta semana. Há uma engrenagem na relojoaria divina que acabou de se encaixar. O arquivo confidencial do céu foi colocado sobre a mesa. O que você está sentindo? Esse aperto no peito, essa sensação de que algo está para acontecer, não é o prenúncio de uma tragédia. É o som do selo rompendo. É o cheiro do pergaminho antigo sendo aberto diante dos seus olhos. Fique comigo, porque a neblina está prestes a subir. Pare, não role a tela. O que você chamou de silêncio insuportável nos últimos meses, o que você interpretou como abandono ou como se o céu tivesse virado bronze sobre a sua cabeça, Deus chama de tempo de segredo. E esse tempo, essa estação de ocultamento, acaba de expirar. Eu não estou aqui hoje para te dar um conselho motivacional ou uma frase de conforto passageiro. Eu estou aqui como um mensageiro diante de um arquivo confidencial que acaba de ser aberto para te entregar uma verdade que foi lacrada para a sua própria proteção. Mas agora, pelo peso do que está por vir e pela precisão da relojoaria divina, Deus não pode mais esconder isso de você. Você tem vivido em um estado de vigília que está consumindo a sua força vital. Eu sei daquelas noites em que o relógio marca 3 ou 4 horas da manhã e, sem nenhum motivo aparente, seus olhos se abrem no escuro. Não é apenas insônia. É uma alma em alerta permanente, o coração acelerado antes mesmo de o primeiro pensamento tomar forma, como se houvesse um alarme silencioso disparando dentro do seu peito. Você tenta descansar, mas o sono se tornou um luxo negado, e você acorda mais cansado do que quando se deitou, carregando um peso que 10 horas de repouso não seriam capazes de aliviar. Esse cansaço turva a sua visão e faz você sentir que está andando em círculos, tateando no escuro de um labirinto onde cada decisão parece te levar de volta ao mesmo obstáculo. Você tem tomado decisões por exaustão, não por clareza. Você escolhe o caminho que parece menos doloroso no momento, mas acaba tropeçando na mesma pedra que jurou ter deixado para trás na semana passada. É um padrão que se repete em contextos diferentes, com pessoas diferentes, como se houvesse uma trava invisível, um lacre de cera que impede que o seu esforço se transforme em fruto e que a sua colheita finalmente apareça. E o sinal mais doloroso de que o seu limite chegou está na sua casa. Esse peso que você carrega não fica do lado de fora da porta. Ele se senta à mesa do jantar com você e rouba o som da sua família. Eu vejo o olhar da sua esposa, que aprendeu a não perguntar mais como foi o seu dia, não por falta de amor, mas por medo de ouvir aquele seu suspiro profundo que diz tudo sem pronunciar uma palavra. Seus filhos sentem que você está em outro lugar, mesmo estando sentado no sofá da sala. A alegria foi substituída por uma gestão de crises constante, e você se tornou um administrador de incêndios onde deveria ser um porto seguro. Mas entenda, esse silêncio não foi punição. Foi um cerco de proteção. Deus estava escondendo a resposta para impedir que você a usasse sem o instrumento de sabedoria necessário para retê-la. Ele estava guardando o vinho novo, para quando o odre estivesse pronto e o lacre de proteção pudesse ser rompido sem desperdício. Vou te mostrar hoje onde você realmente esteve nos últimos meses, de uma forma que finalmente faz o silêncio fazer sentido. Você vai se reconhecer no que eu descrever, não de forma geral, mas no detalhe específico da sua dor e da sua espera. Eu vou revelar a você a palavra hebraica, que governa o relógio do céu sobre a sua casa neste exato momento. Moed. Quando você entender o significado da terceira sílaba dessa palavra e como ela destrava o seu tempo determinado, você vai sentir fisicamente o peso saindo do seu peito, como se uma neblina que te cega há meses começasse finalmente a se dissipar sob o sol do meio-dia. Isso vai acontecer aqui,
dentro desta mensagem, e você receberá essa decodificação sem precisar sair do lugar onde está agora, sentindo o calor da resposta que queima o seu peito. No final, eu vou declarar 3 nomes sobre você, registrados antes mesmo de você saber que estava sendo observado no deserto. O nome de permanência do guardião do segredo, o nome de autoridade do portador da chave e o nome de envio do sentinela do transbordo. Não é uma bênção genérica, é uma comissão específica que o céu te deu enquanto você achava que estava esquecido. Mas ouça o meu alerta. Se você sair no meio, se permitir que a distração rompa este momento, você sairá sem o selamento e a revelação se perderá como um pergaminho queimado. Fique até o fim. Imagine uma semente no inverno. Por fora, o chão está duro, frio e não há evidência nenhuma de vida. Quem olha de longe diz que a terra está morta ou que o semeador perdeu o seu tempo. Mas debaixo da superfície, no escuro do solo, aquela semente está vivendo o seu momento mais intenso. Ela está sendo preparada em segredo por mãos que sabiam exatamente o que ela carregava. O inverno não veio para matá-la, mas para garantir que, quando o broto saísse, ele tivesse raízes profundas o suficiente para sustentar o peso do fruto que viria depois. Você é essa semente no solo de Deus. O ocultamento foi o seu tempo de maturação, e o silêncio foi o útero da sua autoridade. O que parecia estagnação era, na verdade, a pressão necessária para transformar o seu carvão em diamante. Agora, a ampulheta divina virou. O tempo de estar escondido expirou e o lacre de cera está prestes a ser rompido pela luz. Mas a semente só se torna árvore se ela tiver o mapa do crescimento gravado em seu DNA. E você tem tentado crescer sem ler as instruções que o Criador deixou para esta estação. Você não tem lutado mal, meu irmão. Você apenas tem lutado sem o instrumento que te foi prometido, mas que você ainda não sabe que existe. É como tentar abrir um arquivo confidencial com as mãos nuas ou navegar em mar aberto sem uma bússola. O esforço é real, mas o resultado é a deriva. Chegou a hora de parar de tatear as paredes dessa neblina e começar a caminhar com o mapa na mão, reconhecendo os sinais que o céu está enviando para a sua direção. Antes de prosseguirmos, eu quero que você faça um ato de posicionamento espiritual. Comenta aqui abaixo agora mesmo, estou aqui. Escreva essas palavras como um decreto de que você parou de fugir e está pronto para receber o que foi lacrado para você. Esse comentário não é para mim. É um sinal para o reino do Espírito de que a semente aceitou o seu tempo e que o portador da chave está pronto para assumir o seu posto. Escreva agora, enquanto a coragem ainda está fresca no seu coração. E sobre esse peso que você descarrega na mesa do jantar, esse cansaço que faz o fantasma das contas se sentar à mesa antes de você, saiba que existe um instrumento de discernimento cirúrgico que Salomão deixou registrado exatamente para quem perdeu a paz no dia comum. Salomão, o homem que pediu sabedoria e recebeu o governo sobre o ouro e sobre o caos, não levou esse segredo para o túmulo. Ele deixou um guia prático para que o seu pé não tropece mais na mesma pedra e para que a sua casa finalmente sinta a diferença da sua presença. Eu vou te mostrar como usar esse instrumento, o Código da Sabedoria de Salomão, um pouco mais adiante. Ele é o mapa que tira você do estado de sobrevivência e te coloca no estado de clareza, para que você pare de decidir no calor da dor e comece a governar sobre a sua rotina. Guarda isso no fundo da sua mente, porque eu voltarei a esse ponto exatamente quando o relógio de areia marcar o momento da entrega. O que Salomão escreveu é a chave que abre o arquivo confidencial que está diante de você. Ainda não te disse o mais importante. Há uma razão pela qual o seu cansaço atingiu o limite absoluto nesta semana, como se você não pudesse suportar mais um único dia de silêncio. Há uma engrenagem na relojoaria do céu que acabou de se encaixar perfeitamente. O arquivo foi colocado sobre a mesa e o som do selo rompendo já pode ser ouvido por quem tem ouvidos espirituais. O que você sente agora, esse aperto físico no peito, não é um aviso de tragédia. É o sinal de que a luz está prestes a invadir a fresta. Mas o que acontece com uma semente que foi plantada com intenção
que sobreviveu ao inverno mais rigoroso e que, mesmo sem ver o sol, insistiu em manter a vida pulsando no escuro. O que acontece quando o dono da plantação decide que o tempo do segredo acabou e que a colheita não pode mais ser escondida? A resposta para essa pergunta não está no futuro. Ela está no próximo minuto desta mensagem. Fique comigo, porque a neblina está subindo e o que está por trás dela vai mudar a forma como você enxerga cada noite de insônia que você já viveu. Você chegou aqui porque algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu. O arquivo confidencial foi colocado sobre a mesa e o som do selo rompendo já pode ser ouvido por quem tem ouvidos espirituais. Mas agora começa a parte que a maioria perde. Porque entre o aviso que o céu acabou de te enviar e o estrago que ele veio para impedir, entre o pergaminho aberto e a vida transformada no dia comum, existe um intervalo. Um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você. E é nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado, mas porque você chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha o instrumento para sustentar o que foi deslacrado no espírito. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é apenas um título de livro de história ou uma lenda antiga. É um registro bíblico assinado pelo próprio Deus, que lhe atribuiu a sabedoria pessoalmente. Quando ele teve a chance de pedir qualquer coisa diante do Criador, ele não pediu riqueza, não pediu vida longa e não pediu a cabeça dos seus inimigos. Ele pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido com aquele pedido que deu a sabedoria e deu todo o ouro e a glória junto. Salomão julgou a disputa impossível das duas mães quando ninguém mais no reino sabia o que fazer. Ele escreveu 3.000 provérbios, que governam a lógica do sucesso até hoje. Ele governou Israel no ápice histórico que aquela nação já viu, transformando o caos em um exemplo de clareza absoluta. A rainha de Sabá viajou meses de camelo só para testar essa sabedoria. E quando voltou disse que nem a metade tinha sido contada. E o próprio Jesus, Jesus em pessoa, citou Salomão pelo nome como referência de autoridade. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Ele a deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele deixou registrado como parar de tatear no escuro e ler o mapa que ele deixou para que o seu pé não tropece mais na mesma pedra, para que você reconheça o sinal vermelho antes que o impacto aconteça. Ele deixou registrado como entrar em casa, não como quem traz a neblina do mundo para dentro da sala, mas como quem traz a luz que ilumina o caminho da esposa e dos filhos, para que a sua família finalmente sinta a diferença. E não precise de você resolvido, precise de você presente no jantar. E deixou registrado como caminhar com a postura de quem já leu o final do capítulo, e não como quem treme diante de cada parágrafo difícil, para você parar de pedir conselho a quem não tem condição de dar, parar de decidir no calor da dor e parar de acreditar em quem te vende milagre barato. Eu reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. Está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. É a união da sabedoria de Provérbios com os princípios da restauração pacífica, que tiram a pessoa do estado de sobrevivência e a trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: "E eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana em que o lacre de proteção foi rompido. Junto com o guia principal, vão 2 instrumentos que eu coloquei ali porque sem eles, o guia teria um buraco. O primeiro é o ritual do sono do justo. 10 minutos antes de dormir, guiado pelo que Davi escreveu no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento moderno. É o ato de entregar à guarda de quem não dorme o arquivo que você carregou o dia inteiro, para que sua alma pare de fazer plantão sobre o peso que você carregou no escuro, por algo que já está nas mãos de alguém que não precisa de você acordado para defender o que é seu. Para quem não se lembra mais o que é deitar e a mente fechar junto com os olhos. O segundo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular,
antes do café, antes que a neblina do mundo tente escrever o primeiro parágrafo de dúvida em você. 7 decretos pronunciados em voz própria, tirados da sabedoria de Provérbios, que posicionam o dia antes do dia te posicionar. Não é afirmação positiva. É decreto bíblico na sua própria voz. Postura de herdeiro antes que o calendário, as contas e a rotina falem por você. Para começar o dia como quem foi chamado, não como quem foi esmagado antes das 8 da manhã. E o valor, o valor, é menos que um cafezinho da tarde, menos que um almoço simples de sábado com a família, menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito. Não porque vale pouco, vale o que Salomão deixou registrado para que o sol do meio-dia brilhasse sobre a sua linhagem. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e o instrumento fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, usar por uma semana e não servir, você manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 instrumentos de bônus. O ritual do sono do justo fica com você. O despertar da clareza, os 7 decretos da manhã, fica com você. Mesmo depois do reembolso, isso não é uma concessão generosa. É o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar. E o risco de não testar é o risco de sair daqui com o decreto aberto no céu e perdê-lo na segunda-feira de manhã por falta de instrumento para dissipar a neblina. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro com a alma ainda em alerta, não está há meses. É hoje. Talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar pensando nas contas, nas batalhas, tateando no escuro do que ainda não resolveu, começando o dia em desvantagem. É amanhã. Talvez em 6 horas. A próxima vez que sua família vai receber você descarregando o peso que o mundo colocou em cima de você, é amanhã à noite. Cada noite sem o ritual do sono do justo é uma noite que seu corpo vai pagar. Cada manhã sem o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã, é uma manhã que o mundo reescreve primeiro. Cada dia sem o código da sabedoria de Salomão é um dia em que a sua casa sente, e você nem percebe que eles sentem. O custo de adiar não é 0, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer instrumento que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento. O nome da exceção que foi aberta no céu por causa do que você fez hoje. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique. Não olhe para as suas cicatrizes como prova de fracasso ou como se o céu tivesse te esquecido em um deserto sem fim. O que eu vou te entregar agora é a validação numerada do seu chamado. Os 5 sinais de quem carrega um arquivo confidencial no espírito e está vivendo o seu período de maturação no oculto. Se você se reconhecer em 3 desses 5 pontos, entenda. O lacre de cera está prestes a ser rompido sobre a sua vida. O que você sente não é o fim. É a pressão necessária para que o diamante finalmente apareça. Preste atenção, pois cada sinal é um marcador de identidade que o inimigo tentou camuflar sob o nome de cansaço ou desânimo, mas que hoje será exposto à luz do sol do meio-dia. O primeiro sinal é uma mudança profunda no tom da sua vida espiritual. Suas orações, que antes fluíam como um rio, agora parecem bater em um teto de bronze. Você se ajoelha e o silêncio é tão denso que parece físico. Mas não se engane, o céu não ficou surdo. O que acontece é que você entrou no tempo de segredo, onde as palavras genéricas não servem mais para a nova estação. É o sinal de que a sua intercessão está sendo refinada, saindo da superfície para o fundo do solo. Você parou de pedir coisas e começou a tatear por propósito, sentindo que as respostas de ontem não sustentam mais a urgência de hoje. É o céu te forçando a buscar o instrumento de sabedoria que está lacrado para este momento.
O segundo sinal é o peso inominável nas decisões do dia comum. Você sente que está andando em círculos, enfrentando decisões travadas, onde qualquer caminho parece levar ao mesmo labirinto de obstáculos. Você já diagnosticou o erro. Você sabe exatamente onde a pedra está, mas na hora de agir, parece que um padrão invisível te puxa de volta para a mesma queda. É a frustração de quem tem o esforço de um gigante, mas o resultado de quem está tateando no escuro da neblina. Esse cansaço mental não é falta de capacidade. É o sinal de que você está tentando resolver com força humana um enigma, que só pode ser aberto com a sabedoria que foi registrada para a sua linhagem. O terceiro sinal, e talvez o mais doloroso, é a distância que se instalou dentro da sua própria casa. Eu vejo o silêncio que te recebe na porta de entrada. Não é falta de amor, é o peso que você carrega e não sabe como descarregar antes de se sentar à mesa do jantar. Seus filhos já não te chamam para brincar com a mesma liberdade, porque sentem que você está em outro lugar, mesmo estando no sofá da sala. Sua esposa aprendeu a não perguntar mais sobre o seu dia, para evitar o suspiro que precede o seu cansaço. Você se tornou um administrador de crises familiares, e a alegria genuína foi substituída por uma neblina que esfria o ambiente da sua casa. Esse é o sinal de que o seu limite de governo foi atingido. O quarto sinal são as brechas invisíveis por onde os seus recursos estão escorrendo. O que antes funcionava com facilidade, um contato, uma habilidade técnica, uma entrada de recurso, parece ter secado subitamente ou se tornado insuficiente. É como se houvesse um balde furado nas suas finanças e na sua energia vital. Você vê as oportunidades passarem e não tem força para estender a mão, ou, quando estende, o recurso parece evaporar antes de chegar à colheita. Esse velo seco é o sinal divino de que a fonte antiga não vai mais te sustentar, porque Deus está te preparando para governar sobre o transbordo. Mas, primeiro, precisa que você reconheça que a sua força sozinha não fecha as frestas. O quinto sinal é o silêncio absoluto de Deus como resposta aos seus pedidos de confirmação. Você pede um sinal, uma luz, um caminho, que a única coisa que recebe é a manutenção da pressão. Esse silêncio não é ausência, é a câmara de pressão divina. É Deus garantindo que nada de fora interrompa o que está sendo gerado dentro de você. É o sinal de que o arquivo confidencial está sobre a mesa e o Criador está esperando o momento exato da relojoaria divina para romper o lacre diante dos seus olhos. Se você sente esse aperto físico no peito, essa sensação de que algo grande está para acontecer, você está vivendo o ápice do seu tempo determinado. Se você se reconheceu nestes sinais, você não é uma vítima do acaso, você é um portador de algo que o mundo ainda não viu. Eu quero que você faça um ato de posicionamento agora, um decreto no reino do Espírito para selar essa identidade. Comenta aqui abaixo com toda a força da sua alma. Eu carrego o que ninguém mais carrega. Escreva essas palavras como quem reconhece que o inverno da semente está chegando ao fim. Esse comentário é o seu posicionamento diante da neblina que está prestes a subir. Ao escrever, você está dizendo ao céu que o portador da chave está pronto para assumir o seu posto de governo e que o tempo de tatear no escuro acabou. Entenda a metáfora da câmara de pressão. Um diamante não nasce da facilidade. Ele nasce do carvão submetido a uma pressão insuportável por um tempo determinado. Cada um desses sinais que você está vivendo, a insônia das 3 da manhã, o silêncio em casa, o recurso que escorre, é um nível de pressão sendo aplicado para purificar a sua autoridade. Deus não está tentando te quebrar, Ele está tentando te tornar inquebrável. A neblina que te cerca hoje é o útero da clareza que virá amanhã. O que você chama de crise, o céu chama de refinamento. O lacre de cera só se rompe quando o calor da pressão atinge o ponto exato da revelação. Há uma palavra em hebraico que define exatamente o que você está vivendo e que explica por que o relógio de areia do céu virou sobre a sua cabeça. Essa palavra é moed. Quando eu te entregar o significado profundo dessa palavra e a revelação que está escondida na sua terceira sílaba,
Você nunca mais vai olhar para esse período de silêncio da mesma forma. Você vai entender que o tempo de ter piedade de você, o tempo determinado, já chegou. Fique comigo, porque a decodificação desse mistério é o que vai dissipar a neblina que te cega e permitir que você enxergue o mapa que foi deixado para a sua proteção. Mas antes de eu te entregar o nome hebraico do que você carrega, eu preciso te lembrar de uma verdade fundamental. O instrumento que Salomão deixou registrado, o mapa de sabedoria que eu mencionei no começo desta mensagem, ele não substitui o nome que você vai receber. Ele serve para te ajudar a sustentar esse nome no dia comum, depois que a revelação for entregue e a luz do sol do meio-dia brilhar. O código da sabedoria de Salomão é o que garante que, após receber a chave, você saiba qual porta a abrir e como governar o que está atrás dela. É por isso que a ordem importa. Primeiro você recebe a identidade, depois o instrumento para protegê-la. Estamos chegando ao ponto em que o pergaminho antigo será totalmente aberto diante de você. O som do selo rompendo já ecoa no espírito e o cheiro da resposta já queima o seu peito. A ampulheta divina está nos últimos grãos de areia deste tempo de ocultamento. O que Deus não podia mais esconder de você está prestes a ser exposto à luz. Prepare o seu coração. Respire fundo e mantenha os olhos fixos nesta mensagem. A neblina está subindo agora, e o que está por trás dela vai transformar cada noite de vigília em um monumento de autoridade para a sua casa. Fique, pois a revelação de Moed está a um passo de distância. Feche os olhos agora. Respire fundo, sentindo o ar preencher não apenas os seus pulmões, mas o espaço de angústia que se instalou no seu peito nos últimos meses. Coloque a mão direita sobre o coração. Sinta a batida, o ritmo da vida que insistiu em pulsar mesmo quando você achava que tudo estava parado e que o céu havia se esquecido de você. O que você está prestes a ouvir não é uma explicação intelectual. É o rompimento de um lacre de cera que foi colocado sobre a sua história para que ninguém pudesse roubar o que estava sendo maturado no escuro. A neblina que te cercava começa a subir agora, e a luz que entra pela fresta do arquivo confidencial do céu vai iluminar o nome real da estação que você está vivendo. O tempo de tatear as paredes do labirinto acabou. Há uma palavra em hebraico que nomeia o que você interpretou como um deserto sem fim ou uma punição silenciosa. Essa palavra é Moed. Repita comigo em pensamento para que a sonoridade dela ecoe nas câmaras da sua alma. Moed. No dicionário comum, muitos a traduzem apenas como festa ou convocação religiosa. Mas essa definição é superficial e insuficiente para a profundidade do que está registrado no pergaminho bíblico. Moed significa, na sua essência mais pura, um encontro marcado. É o ponto exato de intersecção onde a eternidade de Deus beija a cronologia humana. É o compromisso que o Criador assumiu com o tempo de um homem ou de uma mulher. Não é um evento aleatório, é uma marcação fixa na agenda do rei que nada nem ninguém pode desmarcar. Você achou que estava vivendo um atraso, mas o que você estava vivendo era um Moed, em fase de preparação oculta. O arquivo estava lacrado, porque a verdade que ele carrega é tão potente que, se fosse entregue antes do tempo de maturação, ela te destruiria em vez de te promover. Deus não estava escondendo a resposta de você. Ele estava escondendo você dentro da resposta para a sua própria preservação. O silêncio era o lacre de proteção. Imagine o relógio de areia do céu. Cada grão que caiu nos últimos meses foi contado com precisão cirúrgica. A neblina não estava ali para te perder, mas para garantir que o seu crescimento fosse interno, profundo, enraizado no solo onde o sol do meio-dia ainda não podia tocar sem te queimar. O salmista capturou a essência dessa revelação no Salmo 102, versículo 13, quando escreveu sob o peso da glória: Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de ter piedade dela, o tempo determinado, já chegou. Ouça bem essas palavras. O tempo determinado. O seu Moed Person chegou.
não é algo que você precisa construir com o suor do seu rosto ou com a força do seu braço cansado. É um movimento que começa no trono e desce como uma luz ofuscante. Deus se levanta agora em seu favor. O tempo de ter piedade, que no original carrega o sentido de favor imerecido e restauração de tudo o que foi perdido, não é mais uma promessa para o futuro distante. É um decreto para o presente. O lacre está se rompendo porque a piedade de Deus encontrou o seu endereço. A terceira camada de significado desta palavra revela que o Kut Moed é também uma estação fixa. Assim como o inverno não pode durar para sempre e é obrigado a se retirar quando a primavera dá o primeiro sinal, a sua estação de ocultamento recebeu uma ordem de despejo divina. O arquivo confidencial foi colocado sobre a mesa e o que está escrito nele é que o seu tempo de tatear no escuro expirou oficialmente. O sol do meio-dia está subindo para dissipar a neblina que cobria as suas decisões e o ambiente carregado da sua casa. O que era segredo agora é exposição à luz. Você está saindo do estado de semente no solo frio para o estado de fruto que o mundo, e principalmente o adversário, não pode mais ignorar. Quando o Ma Moed Rizil se manifesta, o peso inominável que você descarregava na mesa do jantar começa a evaporar diante da clareza. O pergaminho aberto traz uma visão que permite que você enxergue o mapa da sua própria vida com uma nitidez que você nunca teve antes. Você para de decidir por cansaço e começa a decidir por governo. Aquele padrão de erros que se repetia, aquela trava invisível que te fazia andar em círculos, é desintegrada pelo calor da resposta que agora queima no seu peito. A verdade que Deus não pode mais esconder de você é que o seu valor nunca foi definido pelo que você estava produzindo no escuro, mas pelo que Ele estava desvendando em você para este tempo de exposição à luz. Lembre-se da semente que sobreviveu ao inverno rigoroso. Ela não precisava lutar contra a terra. Ela precisava apenas permanecer conectada à intenção do semeador. O seu permanecer no silêncio, sem blasfemar ou desistir, foi o que gerou a autoridade que você carrega hoje. O lacre de cera foi o que preservou a sua essência, enquanto outros eram consumidos pela pressa de aparecer sem fundamento. Agora que o arquivo foi deslacrado, o aroma do papel antigo se espalha pela sua sala, trazendo de volta o som da alegria e a presença que a sua família tanto sentia falta. O tempo determinado chegou, e ele traz consigo o instrumento de sabedoria necessário para que você nunca mais volte a ser um escravo da neblina. Agora que você sabe o nome do que carrega, agora que você entende que vive um encontro marcado com o seu destino, eu preciso te mostrar que alguém carregou esse mesmo peso antes de você. Alguém que também viu o céu parecer bronze e sentiu o coração acelerar no terceiro turno da madrugada enquanto tateava por uma saída. O que aconteceu com essa pessoa, no momento exato em que o seu Moed foi revelado e o lacre foi rompido, vai mudar tudo o que você pensa sobre a sua capacidade de suportar o transbordo que está vindo. Há um registro histórico de quem saiu do arquivo lacrado para o governo do reino em uma única virada de ampulheta. Prometo voltar a isto nos próximos minutos, e o que eu vou te contar vai fazer o seu peito arder de clareza. Fique. Imagine que você é Salomão no exato momento em que recebe a coroa de Davi. Por fora, o mundo vê o ouro, o palácio e o peso de uma linhagem real, mas por dentro, você se sente como se estivesse tateando as paredes de um labirinto no escuro. O reino que você herdou está cercado de ameaças. O caos sussurra nos corredores e a neblina da incerteza cobre cada decisão que você precisa tomar. Você sabe que o esforço humano não será suficiente para sustentar o que foi colocado sobre os seus ombros. O silêncio de Deus em Gibeão não foi um abandono. Foi o útero onde a sua maior autoridade estava sendo maturada, aguardando o momento exato em que o lacre de cera seria rompido pela luz. Quando Deus apareceu a você em sonhos e ofereceu qualquer coisa que o seu coração desejasse, você não pediu a cabeça dos seus inimigos, nem vida longa, nem o brilho passageiro das riquezas. Você reconheceu que era apenas uma criança no meio de um povo numeroso, tateando por um caminho que não conhecia.
Você pediu o instrumento, um coração capaz de ouvir, um mapa de discernimento para distinguir entre o que é verdadeiro e o que é impostor. Aquela sabedoria prática não foi uma mágica, foi a sintonia fina da sua alma com a frequência do céu, permitindo que você enxergasse o que estava escondido sob a neblina dos argumentos humanos. A prova de que esse instrumento funcionava veio no julgamento das duas mães. Diante de um impasse onde não havia testemunhas e a palavra de uma era contra a da outra, você não decidiu pelo cansaço ou pela pressão do tribunal. Você usou o decreto da espada não para ferir, mas para expor à luz a verdade que estava lacrada no coração da mãe verdadeira. O silêncio de Deus sobre quem era a dona do bebê não era indiferença. O céu estava esperando você usar o instrumento de sabedoria para desvendar o arquivo confidencial daquele caso. Ao agir com critério, a neblina se dissipou e a sua autoridade foi selada diante de todo o Israel. Você se reconhece nesse espelhamento? Assim como Salomão, você tem vivido um período de espera e de silêncio, onde parece que o trono está vazio e o inimigo te cerca com dúvidas. Mas o que aconteceu com ele no momento em que o seu Balmoedes foi revelado, está acontecendo com você agora. O preparo invisível que você recebeu no inverno da alma acaba de se transformar em um chamado visível. A sabedoria que Salomão aplicou para governar o ouro e o caos é a mesma que está sendo deslacrada para a sua casa hoje, para que você pare de decidir no calor da dor e comece a governar com a postura de quem já leu o final do capítulo. Antes de prosseguirmos para o selamento final, eu quero que você faça um ato de intercessão silenciosa. Clique no botão de gostei aqui abaixo. Não faça isso por mim nem para este canal. Cada like é um sinal no reino do Espírito de que uma alma que também está no silêncio, tateando no escuro da neblina, terá a chance de ouvir esta mensagem. É um ato de quem já recebeu a luz e agora ajuda a iluminar o caminho de quem ainda está com o coração acelerado às 3 da manhã. Faça isso agora, como um gesto de quem reconhece que o tempo determinado de piedade chegou para todos nós. Ouça agora o decreto que o céu emite sobre a sua identidade, enquanto o aroma do pergaminho antigo se espalha pelo ambiente onde você está. O primeiro nome que eu declaro sobre você é Guardião do Segredo. Você é aquele que soube carregar o silêncio sem blasfemar contra o dono do tempo, o que permaneceu fiel enquanto o chão estava duro e frio no inverno da alma. Sua resistência no oculto gerou uma musculatura espiritual que o mundo não pode quebrar. O céu te reconhece como o guardião que não abandonou o posto enquanto o arquivo ainda estava lacrado para a sua proteção. O segundo nome que se acende sobre a sua testa é Portador da Chave. Você recebeu hoje a autoridade para abrir portas que outros tentam arrombar com a força do braço, mas que só cedem diante do instrumento da sabedoria. O lacre de cera foi rompido para que a clareza guie os seus passos no dia comum. Você não caminha mais como quem tateia as paredes, mas como quem carrega o mapa que Salomão deixou registrado. A chave que você porta agora abre o arquivo confidencial das suas finanças, da sua saúde e da paz que voltará a se sentar à mesa com a sua família. O terceiro nome que sela a sua comissão é Sentinela do Transbordo. Você foi preparado no segredo para governar sobre a abundância que está prestes a ser despejada. O silêncio foi o útero que garantiu que você não seria consumido pelo sucesso, mas que saberia administrá-lo com a clareza do sol do meio-dia. Como sentinela, você vigia a herança da sua linhagem, impedindo que a neblina do mundo volte a esfriar o riso dos seus filhos e o olhar da sua esposa. Você é o receptor que agora opera na frequência exata do favor divino, pronto para o tempo da colheita. Você está comprometido com esta nova identidade. Você está comissionado para governar sobre o caos que te cercava. Você está enviado para ser a luz que dissipa a neblina por onde quer que você passe. O peso que estava no seu peito foi substituído pelo selo de autoridade do rei. O relógio de areia virou e os grãos que caem agora pertencem à estação do seu Moed. O arquivo foi aberto, a verdade foi exposta e o instrumento está na sua mão. A semente que sobreviveu ao inverno agora se torna árvore de frutos inesgotáveis,
diante dos olhos de todos. Mas há algo que o inimigo não quer, de maneira nenhuma, que você saiba sobre esses 3 nomes. Ele tem pavor de que você entenda a implicação legal desses decretos no reino do Espírito. Porque quando você compreende a força do que significa ser um portador da chave, ele perde a principal arma que tem usado contra você nos últimos meses: a mentira de que você ainda é um escravo da confusão. No momento em que você assume esses nomes, a arma da distração se quebra e ele é obrigado a bater em retirada diante da sua clareza. Fique comigo, pois a última palavra desta mensagem vai selar o que o inferno mais teme. O adversário sabe que o seu tempo de maturação no oculto expirou e agora ele joga a sua cartada mais suja, a neblina da comparação. Ele quer que você olhe para os pergaminhos abertos na vida dos outros e sinta que o seu relógio de areia parou, enquanto o mundo avança. Ele sussurra que a colheita do seu vizinho é prova do seu esquecimento. Essa tática tenta corroer a sua singularidade, fazendo você acreditar que o seu lacre de cera é, na verdade, uma certidão de abandono. Ele quer que você pare de olhar para o seu mapa e comece a cobiçar a rota de quem não carregou o peso que você carregou no inverno. A sua primeira arma de guerra é o decreto da trajetória única. Você precisa abrir a boca e declarar o que o rei escreveu no seu arquivo confidencial, e não o que os seus olhos sentem ao olhar para o lado. A sua história não é uma cópia carbono. Ela possui uma marcação de MOED exclusiva que ninguém mais pode ocupar. Quando a dúvida vier, use a voz de quem conhece o nome da estação e diga: o que Deus lacrou para mim, ninguém rouba, e o que ele está desvendando agora é maior do que qualquer vitrine alheia. A clareza começa quando você para de medir a sua semente pela árvore do outro. A segunda tática do inimigo é a erosão da percepção, onde ele tenta te convencer de que o silêncio de Deus é um lacre de desprezo. Ele quer que você interprete a falta de ruído como a partida do espírito da sua casa. Ele usa o cansaço do seu corpo e o ambiente carregado da sua sala para dizer que o sol do meio-dia nunca mais brilhará sobre a sua linhagem. O objetivo dele é fazer você tatear as paredes da neblina até que o cinismo tome o lugar da esperança, transformando o seu santuário em um lugar de gestão de crises e suspiros profundos de desânimo. Para vencer esse ataque, você deve empunhar a memória do altar. Você precisa revisitar agora mesmo o momento exato em que a luz entrou pela fresta e a resposta de Deus queimou no seu peito pela primeira vez. Traga à memória o pergaminho das suas vitórias passadas, os livramentos que você não pode explicar e a paz que já sentou à sua mesa antes. Se o Criador foi inequivocamente real naquela estação, o silêncio de hoje é apenas a proteção necessária para a glória que será exposta à luz amanhã. O silêncio não é ausência, é a câmara de pressão onde o seu diamante é purificado. A tática mais cruel do adversário é a erosão da persistência, agindo exatamente a 24 horas da sua virada. Ele aumenta o calor na câmara de pressão e sopra o cansaço extremo para que você solte o instrumento de sabedoria justo quando a ampulheta marca o último grão. Ele quer que você desista no momento em que o som do selo rompendo já ecoa no espírito. Ele conta com o seu depois e com a sua exaustão para que você volte a tatear no escuro, ignorando que a neblina está prestes a subir e revelar o transbordo que foi preparado para você. Sua terceira arma é a resistência do último segundo. É a decisão de ficar de pé quando cada fibra da sua alma pede para você cair. É segurar o mapa estratégico de batalha com as mãos trêmulas, mas firmes, recusando-se a aceitar que a noite de vigília é permanente. A vitória não pertence aos que têm mais força física, mas aos que possuem a clareza de que o portador da chave não abandona o posto antes do sol subir. Resistir no último segundo é o que separa o que desiste do que governa sobre o arquivo que acaba de ser aberto. Este é o momento de você assumir um posicionamento espiritual definitivo para receber o que está por vir. Clique agora no botão de se inscrever neste canal. Ao fazer isso, você não está apenas seguindo um perfil, você está enviando um sinal ao reino do Espírito de que você parou de ser um espectador passivo da neblina.
e se tornou um sentinela do transbordo, que reconhece a frequência da verdade. Este ato de inscrição é o seu marco de posse, um decreto de que você está sintonizado com a autoridade que está sendo deslacrada sobre a sua casa hoje. Agora que você sabe exatamente com o que está lidando e segura as armas para enfrentar as táticas de distração do inimigo, o seu mapa estratégico de batalha está completo. Você não é mais uma vítima que caminha sem rumo no labirinto. Você é um guerreiro armado com a clareza do sol do meio-dia. Mas há uma etapa final para selar essa autoridade e garantir que nenhuma neblina volte a cobrir os olhos da sua família. Há uma oração de guerra e de alívio que precisa ser feita agora. Não por mim, mas por você. E eu vou te conduzir através dela. Feche os olhos agora. Deixe que o peso do seu corpo se entregue ao lugar onde você está, soltando a tensão dos ombros que carregaram o mundo inteiro nesta última semana. Coloque as duas mãos sobre o seu peito, sentindo o compasso do seu coração, esse motor que insistiu em pulsar mesmo, quando você achava que a bateria da sua alma havia se esgotado. Respire fundo, buscando o ar que parece ter faltado em cada suspiro de cansaço que você deu diante do labirinto de decisões que não levavam a lugar nenhum. Estamos entrando no arquivo confidencial do seu espírito, no lugar onde o lacre de cera está sendo derretido pelo calor de uma presença que você não pode mais ignorar. Este é o momento em que a neblina sobe e o sol do meio-dia começa a tocar as feridas que você escondeu, até de si mesmo, enquanto tateava no escuro por um sinal de que o tempo de segredo havia chegado ao fim. Pai, olha para este filho que está aqui agora, com as mãos sobre o peito, reconhecendo que a sua força humana chegou ao limite absoluto. Olha para as noites em que o sono foi apenas um intervalo de angústia, para o alerta do terceiro turno da madrugada que consumiu a vitalidade deste corpo, que deveria ser um templo de descanso. Olha para as decisões que foram tomadas sob o peso da neblina, para as pedras onde ele tropeçou repetidamente, diagnosticando o erro, mas sem o instrumento para evitá-lo no dia seguinte. Pai, visita agora a mesa do jantar desta casa, o lugar onde o silêncio se instalou e onde a alegria foi substituída por uma gestão de crises constante. Recebe este guardião que permaneceu no posto mesmo quando o céu parecia bronze e desvela agora, diante dos olhos dele, a verdade que foi lacrada para a sua proteção. Filho, eu te vi. Eu te vi nas noites em que você olhava para o teto no escuro do quarto e o aperto no peito chegava antes mesmo do seu primeiro pensamento consciente. Eu vi quando você contava as horas para o sol subir, sentindo que o descanso era um luxo que eu havia te negado, quando, na verdade, eu estava apenas guardando a sua vigília dentro do meu tempo determinado. Eu vi a sua alma em alerta permanente, tentando antecipar tragédias que nunca aconteceram, porque a minha mão estava sobre o lacre da sua história. Você achou que estava sozinho no terceiro turno da madrugada, mas eu estava ali, contando cada batida do seu coração acelerado e garantindo que a neblina não te consumisse antes da hora da revelação. Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero, tateando as paredes desse labirinto porque a clareza que você tanto pedia parecia não chegar a tempo. Eu vi quando você acordou no dia seguinte com o peso do erro que você já havia diagnosticado, mas que não soube evitar porque tentou abrir o arquivo confidencial com as mãos nuas, sem o mapa que eu deixei registrado para a sua linhagem. Eu vi a sua frustração ao andar em círculos, enfrentando obstáculos idênticos em cenários diferentes. E eu vi quando você quase entregou a sua autoridade ao cinismo por achar que o seu esforço era inútil. Mas entenda, cada tropeço na neblina foi o que te fez desejar o instrumento de sabedoria que agora entrego em suas mãos. Eu te vi chegando em casa, parando diante da porta para respirar fundo e tentar esconder o peso que o mundo colocou em cima de você durante o dia. Eu vi quando você se sentou à mesa e o fantasma das contas se sentou primeiro, roubando o som da sua família e transformando o jantar em um campo de suspiros silenciosos. Eu vi a sua esposa aprendendo a não te perguntar mais como foi o seu dia, guardando o amor dela em um silêncio de proteção para não sobrecarregar o homem que ela via se tornando uma sombra. Eu vi os seus filhos recuarem,
sentindo que você estava em outro lugar, mesmo estando presente na sala. Eu vi a dor que isso causou em você, o peso de ser um administrador de incêndios, onde você deveria ser apenas um pai e um esposo. O tempo do segredo expirou hoje. O Moed, o encontro marcado que eu agendei com a sua necessidade, acaba de se manifestar. Eu não podia mais esconder a minha mão de você, porque o lacre de proteção cumpriu o seu propósito e agora o transbordo precisa ser governado. Eu estou desfazendo a neblina que cobria os seus olhos e devolvendo o riso genuíno que o inverno tentou congelar. Você não é um órfão tateando no escuro. Você é um portador da chave que eu mesmo preparei na câmara de pressão. O arquivo está aberto. A luz do sol do meio-dia está brilhando sobre a sua casa e a autoridade que foi maturada no silêncio agora será exposta à luz para o governo da sua própria história. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido com a verdade que acaba de ser deslacrada. Você está comissionado para governar sobre o caos que te cercava no dia comum. Você está enviado para ser a luz que dissipa a neblina na vida da sua família. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. O nome de guardião do segredo agora se torna o fundamento da sua nova postura. O nome de portador da chave agora é a ferramenta da sua nova clareza. O nome de sentinela do transbordo é a garantia da sua nova colheita. A semente que sobreviveu ao inverno rigoroso sob o solo duro finalmente brotou. E o que era oculto agora é vida que todos podem ver. Não diga amém ainda. Fique nisto. Sinta o peso saindo dos seus ombros e a respiração ficando leve, como se o lacre de cera que apertava o seu peito tivesse sido removido de uma vez por todas. Sinta o cheiro do pergaminho antigo, a fragrância da sabedoria que Salomão registrou e que agora encontra morada na sua mente. A neblina subiu completamente e a estrada diante de você está iluminada pela luz que entra pela fresta do céu. A semente brotou, o ciclo do ocultamento terminou e o tempo determinado de piedade se instalou na sua sala de estar. O que Deus não podia mais esconder foi entregue. Agora você pode dizer amém. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã. Quando o despertador tocar, quando a rotina voltar, quando a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje como emoção passageira de um domingo à noite. O inimigo não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem instrumento, caminha no campo aberto, sem o que Salomão deixou registrado exatamente para este momento. A exceção foi aberta no céu. Agora ela precisa sobreviver ao dia comum e à neblina que tentará voltar. O código da sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem. Como companhia para defender o que foi selado e garantir que a semente que brotou agora resista ao solo duro de amanhã. Porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã. E o adversário conta com a segunda-feira. O valor é menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado, com garantia de 7 dias e os 2 instrumentos de bônus, o ritual do sono do justo e o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã, que ficam com você mesmo se não servir. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito e o som do lacre rompendo ainda ecoa na sua sala. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca, e o adversário conta com o depois. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Ele conta com o depois agora também. Essa não vai ser mais uma. E agora a última palavra. Há alguém no seu círculo carregando exatamente o mesmo arquivo confidencial lacrado que você carregou até hoje. Alguém que vai chegar em casa hoje à noite, descarregando o mesmo peso e tateando na mesma neblina que você enfrentou. Alguém que vai deitar a cabeça no travesseiro com a mesma alma em alerta. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Ela precisa que alguém envie o pergaminho aberto. Esse alguém é você.
Isso não é compartilhar um vídeo, é interceder. Agora feche os olhos, respire 3 vezes e permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar, e a luz do sol do meio-dia precisa fixar a imagem do mapa na sua mente. Não role, não saia, fique.